O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa do diácono São Lourenço. Diácono Lourenço, né, a sua festa sempre foi grande. No rito romano, sempre Lourenço desfrutava de grande devoção. Vocês podem ver que o seu nome está no cânon romano. Nós iremos rezar hoje a primeira oração eucarística. Está lá o nome dele. Não são todos os santos dessa época que têm o seu nome inserido no cânon romano. Então demonstra a sua particularidade. Ele foi martirizado naquele período dos imperadores Décio e Valeriano. Um período muito difícil na igreja. Imagine, meus santos, século III, os anos 250 a 260, em que 5 papas foram mortos. Imagine aqui os outros cristãos. Então, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão e Sisto, de quem Lourenço era diácono. Então, 5 papas nesse período, nesta década. Então, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo de um derramamento de graça muito grande, né? Deus não nos abandona nas nossas provações. Quanto mais difícil for a provação, quanto mais difíceis forem os tempos, mais graças Deus nos concederá, para que nós não sucumbamos, para que nós não nos desfaleçamos, para que nós não nos prostremos com o peso da cruz. Pois bem, então, neste período de grande perseguição, os imperadores, de olho nos bens da igreja, começaram então a perseguir os cristãos. E diz que quando o Papa Sisto, São Sisto II, foi preso com vários outros diáconos, Lourenço ficou de fora para que ele entregasse os bens da igreja. Como os diáconos eram, digamos, aqueles mais próximos aos papas, e eram eles que administravam os bens, isto é, que exerciam a caridade, que cuidavam dos pobres, dos cegos, das viúvas, dos coxos, para que os bispos tivessem mais tempo para a oração e para o serviço da palavra. Então os diáconos, eles eram responsáveis por essa parte mais prática, mais caritativa, nós diríamos hoje, mais social, essa parte mais social da igreja. Pois bem, então quando São Sisto foi preso, diz, a tradição guarda essa palavra, que aos olhos do mundo atual,
aos olhos meramente humanos, é uma frase incompreensível. Diz que Lourenço fica triste de não ser preso também com São Sisto. Imagine, a mentalidade atual diria: nossa, rapaz, que sorte, todo mundo foi preso, todo mundo vai ser morto, só você não será. E ele se sente profundamente triste, porque pensara, tinha sido excluído da graça do martírio, tinha sido excluído da graça de morrer por Cristo, e tinha sido excluído da graça de morrer por Cristo juntamente com o seu Papa, com São Sisto, com quem ele sempre subira ao altar para oferecer o sacrifício. Já que o diácono é aquele que serve ao bispo, serve também particularmente durante o sacrifício da Santa Missa. Então ele diz, quando vê São Sisto sendo levado para o martírio, ele diz: aonde vais, ó Pai? Tu nunca subiste ao altar sem a minha companhia. Como é que agora que vais oferecer a tua própria vida, não me levas contigo? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que tire o véu dos nossos olhos, que tire o véu da nossa inteligência, que nos reacenda a fé, para que nós possamos ver e ouvir as afirmações da nossa fé a partir de um espírito novo, porque senão nós nunca iremos compreender. Quando nosso Senhor, nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, que diz aqui: se o grão de trigo cai na terra, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto. É verdade que este grão de trigo primeiro, a que se refere o Evangelho de hoje, é Jesus. Ele é o grão de trigo que cai na terra, que se faz homem, que morre e que produz muito fruto. Mas isso é também verdade a nosso respeito, se nós estivermos unidos ao nosso Senhor. Se nós, por causa de nosso Senhor, morrermos, e aqui morrer, não compreendamos simplesmente, exclusivamente a morte física, a morte final, a morte do martírio, mas quando nós, por amor a Cristo, morremos para as nossas vontades, nós produzimos muito fruto. Quando nós, por amor a Cristo, sacrificamos algo, isso produz muito fruto para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a salvação daqueles por quem nós rezamos, e para a santificação daqueles por quem nós rezamos. É por isso que imediatamente após isso, Jesus vai dizer: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem perde a sua vida, quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Nós não podemos negar que é isso que nós vemos no diácono Lourenço. Ele faz pouca conta da sua vida. Ele não está desesperado para ser feliz a todo custo neste mundo. De modo que, se neste mundo ele não for feliz, não lhe está reservada uma outra possibilidade de felicidade. Não, ele faz pouca conta. Ele quer morrer por Cristo e fica triste por não ter sido eleito, pelo menos não naquele momento, por não ter sido eleito para o martírio, juntamente com seu pai na fé, São Sisto. Percebe aqui a diferença? Quando nós sofremos por causa da nossa fé, será que nós nos sentimos privilegiados? Quando nós sentimos o peso, o fardo, que é leve, mas quando nós estamos em crise,
se apresenta bem pesado. Quando nós sentimos o peso do fardo de Cristo, será que nós nos sentimos privilegiados por podermos amar? Eu posso amar e amar até doer, como dizia Santa Teresa de Calcutá. Ela não queria amar sem que lhe custasse muita coisa. Ela não queria amar o suficiente para ir para o céu e não ir para o inferno. Ela não queria amar sem se comprometer muito, o minimamente necessário. Ela queria amar e amar até doer. Ora, meus santos, se nós estivermos fora do Espírito de Cristo, nós não iremos compreender esta palavra. Nós iremos dizer diferente. Eu quero amar desde que não doa muito. Eu quero ser cristão desde que não seja muito exigente. Eu quero ser católico desde que isso não me comprometa demais. É um outro espírito. Quem isso afirma não viu em que consiste a verdadeira riqueza e a verdadeira alegria falada por nosso Senhor. Isto é, de que existe alegria, a verdadeira alegria em cair na terra, morrer para poder dar fruto. Alegria esta vista, contemplada, crida por São Sisto, ou a lógica do mundo que nos cega para a verdadeira riqueza apresentada por nosso Senhor. Pois bem, então São Sisto sente essa tristeza de não ter sido eleito. Vamos lá, meus santos, hoje, de uma maneira particular, vamos fazer uma oração ousada, pedir a Deus, por intercessão de São Lourenço, a graça que São Sisto, Santo Estevão, São Cornélio, São Fabiano, São Lúcio, todos eles experimentaram, e tantos outros mártires experimentaram, de que existe uma alegria profunda de se configurar a Cristo crucificado. E quando isso eu digo, eu não estou dizendo que você está necessariamente pedindo para morrer, para derramar cruentamente o seu sangue, porque provavelmente ninguém aqui para quem eu estou pregando diretamente, os que estão sentados aqui nos bancos da igreja, provavelmente, é possível, mas não é provável que ninguém aqui morra por Cristo derramando o próprio sangue. Mas todos nós somos chamados ao martírio branco, a derramar-se por Cristo, a desgastar-se por Cristo, a terem pouca conta por causa de Cristo, a morrer espiritualmente, a morrer na sua vontade, a matar o homem e a mulher velhos que moram em nós por causa de Cristo. A este martírio branco, todos nós somos chamados. Então vamos lá pedir a intercessão de São Lourenço, para que nós também compreendamos esta riqueza, esta alegria. Pois bem, então diz então que São Lourenço ficou, os chefes, os representantes do imperador queriam que ele entregasse as riquezas da igreja, e ele então pega os pobres, os cegos, as viúvas, os coxos, e apresenta, dizendo: eis aqui a riqueza da igreja. E diz que o imperador ficou tão revoltado com isso, com essa atitude dele, que destinou a ele uma categoria mais dolorosa de martírio, que ele fosse assado aos poucos, que ele não fosse lançado nas chamas de uma fogueira com labaredas altas, de modo que ele morresse logo, mas que o fogo fosse forte o suficiente para causar dano, mas não o suficiente para matar logo, que ele fosse assado numa grelha, pouco a pouco,
E diz então que estava lá São Lourenço sendo grelhado, e num dado momento ele diz: aqui já está assado, pode virar. Nós, quando ouvimos isso, às vezes temos a tentação de achar que, sei lá, é uma história meio folclórica, né? É apenas uma maneira figurada de falar que ele se manteve fiel a Cristo, mas que no fundo ele morreu gritando. Meus santos, nós nos esquecemos de que a graça de Deus, ela pode operar o milagre de nós vivermos, de nós agirmos, né, de nós suportarmos divinamente algo humanamente impossível. Isto é, quando nós estamos unidos a Deus, e isso se aplica a todos nós, quando nós estamos unidos a Deus, nós agimos de uma maneira divina, não de uma maneira humana. Então ali, em São Lourenço, Deus concedeu a ele a graça de viver divinamente, de suportar divinamente aquele sofrimento. E é isso que nós estamos pedindo para nós. A graça de nós vivermos na nossa vida, de nós vivermos a nossa vida no divino e não na carne, de nós reagirmos na nossa vida de uma maneira, à maneira de Deus, e não à maneira dos homens. Se hoje não fosse dia de São Lourenço, se fosse apenas quinta-feira da 18ª semana do tempo comum, nós teríamos como leitura um trecho do livro dos Números, no capítulo 20, em que os filhos de Israel, que estão no deserto, falta água, e eles começam a reclamar e a dizer que era melhor ter morrido no Egito do que ficar passando sede no deserto. Se vocês pegarem no versículo 6, diz aqui que, no versículo 2, Números capítulo 20, versículo 2, como não houvesse água, o povo se juntou contra Moisés e Arão, e começou a gritar: antes tivéssemos perecido com os nossos pais, diante do Senhor, lá no Egito, na escravidão. Por que nos conduzistes a este deserto, para nos deixar morrer aqui, com os nossos rebanhos? Porque nos fizeste sair do Egito, e nos trouxeste a este péssimo lugar, em que não se pode semear, onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco água para beber. Isto é, quando o povo começa a passar dificuldade, começa a reclamar, até a maldizer as graças de Deus. Deus havia libertado o povo do Egito. Este povo passou pelo Mar Vermelho, o mar que se abriu. Este povo já tinha visto o milagre das águas amargas de Mara, que se tornaram doces. Este povo já havia recebido o maná e as codornizes. Este povo já tinha visto os milagres de Deus, mas na primeira dificuldade começou a blasfemar contra o Senhor. Percebe aqui, meus santos, o que é agir na carne? Isto é alguém que não sabe controlar os seus ímpetos. Mais uma vez, nós retomamos este tema a que nós nos referimos ontem: o saber sofrer. Este povo, no primeiro descontentamento, é verdade que eles estavam sofrendo, é verdade, mas não sabiam sofrer divinamente, não sabiam sofrer no espírito, só sabiam sofrer na carne. Quando o sofrimento batia na porta da sua existência, eles se revoltavam, eles se rebelavam e começavam a colocar a culpa em todos. A culpa é de Moisés, ele é que nos tirou de lá. E Moisés
coitado, fica tão aperreado, vai lá pedir a Deus: Senhor, eles estão revoltados. E Deus diz: tá bom, Moisés, vai, pega a vara, bate na rocha, na frente de todo mundo, e vai sair água. Mas Moisés estava tão aflito, que foi, bateu, a água não saiu, ele bateu de novo, aí a água saiu. E Deus disse: muito bem, Moisés, você também não entrará na terra prometida, porque você bateu 2 vezes na rocha. Isto é, ele bateu, a água não saiu logo, ele bateu, não sai logo água, bateu de novo. E Deus diz aqui, Números, capítulo 12, em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: porque faltasse a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos filhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Ou seja, você não vai entrar na terra de Canaã, porque você caiu na mesma falta de confiança dos filhos de Israel. Ele bateu 2 vezes. Meus irmãos, nós precisamos, e isso no dia a dia, você com seus filhos, com seus pais, com seu esposo, com a sua mulher, no seu trabalho, isto é, se você, meu santinho, na primeira contrariedade que você experimenta, você já se adentra no pecado, isto é, padre, mas são pecados veniais. Nem sei se tudo que você chama de pecado venial é venial mesmo, tá? Mas mesmo assim, é ofensa a Deus. Aí você perde a paciência, aí você chama palavrão, aí você age da mesma maneira, aí você também irrita quem irritou você. E será que você está alegrando a Deus com essa sua atitude? E será que agindo dessa maneira, você está se preparando para agir com virtude e santidade em maiores provações que pode ser que visitem a sua vida? Porque quem é infiel num pouco, será também infiel no muito. Quem age sem virtude, quem age na carne, nas pequenas dificuldades, vai agir na carne, nas grandes dificuldades. Não espere agir no Espírito, agir divinamente nas grandes dificuldades, quando você não age divinamente nas pequenas contrariedades. Então nós precisamos nos exercitar. E a pergunta é: você quer agir como os filhos de Israel, ou como o coitado do Moisés, que era, a Sagrada Escritura o chama até de o homem paciente, né? Mas que se deixou levar pelo aperreio e não entrou na terra prometida. Só entraram Caleb e Jefté. Acho que sim, minha cabeça agora, Caleb e um outro, acho que é Jefté o nome. Apenas 2, que quando foram lá na terra de Canaã, não duvidaram de Deus. Mas Moisés, Arão, Maria já havia morrido, já tinha sido enterrada, e os outros filhos de Israel não entraram na terra prometida. Como quem você quer agir no seu dia a dia? Agir na carne? Agir movido pelas suas paixões? Ou agir divinamente? Agir no Espírito, sofrer divinamente, sofrer no Espírito, passar por dificuldades divinamente, isto é, a maneira de Deus. Como foi que Jesus passou pelas dificuldades? É assim que eu quero passar, porque foi assim que os santos passaram. Como foi que Jesus sofreu? É assim que eu quero sofrer, porque foi assim que os santos sofreram. Como foi que Jesus foi humilhado? É assim que eu quero passar, porque foi assim que os santos passaram. Então eu preciso agir divinamente. Não pensem vocês que São Lourenço agir de uma maneira grandiosamente divina, é quase um pleonasmo, grandiosamente divino, que o que é divino que não é grandioso, né? Mas São Lourenço só agiu daquela maneira extraordinária na grelha, porque no cotidiano, no ordinário da sua vida, ele era movido
por Deus. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, por intercessão de São Lourenço, que ele nos alcance de Deus a graça de agir divinamente, de agir no Espírito, no cotidiano das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.